Que goleada foda do Cruzeiro diante do Vasco, né, meus amigos? 4-0 fora de casa lá em São Januário. A torcida do Vasco perdeu a cabeça brigando. A gente tá gravando aqui, são 1h da manhã, para postar para vocês na quinta-feira de manhã bem cedo. Então se inscreva no canal, deixa o gostei que tá começando o pós-jogo de Cruzeiro e Vasco. Vasco e Cruzeiro, esse 4-0 histórico lá em São Januário. Cruzeiro que não jogava com o Vasco em São Januário desde 2015. Tinha muito tempo que o time mineiro não enfrentava o Vasco em São Januário, até porque o Vasco tinha sido rebaixado, problemas com a torcida jogando fora de casa. E mais uma vez ontem teve briga da torcida, né? Cenas lamentáveis no estádio. A torcida do Vasco perdeu a cabeça, começou a brigar entre eles mesmo, inclusive protestando contra o presidente. Então, essas coisas que aconteceram no extracampo de ontem, mas isso fica pra lá, vamos falar do jogo. O Cruzeiro que começou com a escalação que a gente falou aqui no pré-jogo. A única mudança foi mesmo na lateral direita, o Edilson ficou fora, entrou o Lucas Romero, que fez uma partidaça, desarmes ali primordiais, inclusive tirou um gol em cima da linha. E foi muito bem novamente, um jogadoraço. Infelizmente o Mano Menezes não dá oportunidade para ele no meio de campo. Meio de campo que se a gente tem que elogiar o time todo, mas teve um cara ali que a gente tem que ficar com o pezinho atrás de novo, que é o Henrique, né? O Henrique não... Cara, o Henrique é volante, é um dos volantes... O primeiro volante, né? É o que tá ali para fazer o desarme. Vocês acreditam que ele não fez nenhum desarme nessa partida? São os números do Footstats, a gente deu uma olhada lá, eu não tinha visto durante o jogo, depois eu fui lá conferir, realmente ele não deu nenhum desarme na partida toda, não fez nenhum desarme, né? Mas não temos que criticar ninguém aqui, temos que elogiar. O Egídio fez uma partidaça, 3 assistências, o cara tá mitando depois das críticas, das péssimas atuações. O futebol subiu, elevou o nível. Essas duas partidas contra a Laú e agora contra o Vasco foram fantástica a atuação do Egídio. O ataque lá também com o Sassá, né? O Sassá tá trazendo o time, aquilo que a gente teve no começo do ano, que eu sempre falei e algumas pessoas até criticaram. O Fred, quando não estava fazendo gol, ele puxava a marcação e abria espaço para os jogadores de lado fazer gol. O Thiago Neves fez gol, a Rafinha foi o artilheiro fazendo gol. Então assim, Sassá vem fazendo isso, só que hoje o Sassá fez novamente 2 gols, né? O Sassá que fez um gol ali em jogada individual, 2 gols em jogada individual na verdade, né? Que um foi um chutaço de fora da área e o outro foi um lance em jogada individual. O Cruzeiro teve até lances polêmicos aí, né? O Léo no primeiro gol estava à frente, mas... Assim, o time do Vasco não... Acho que se o juiz tivesse anulado esse gol, acho que a goleada viria da mesma forma, porque o time do Cruzeiro estava muito objetivo no que fazer dentro de campo, e o Vasco sempre mal, né? O Vasco não conseguia marcar, dava muito espaço, e teve até algumas chances de perigo, mas o Fábio novamente muito bem no jogo, né? Depois de uma grande atuação do Rafael no final de semana, o Fábio vindo e fazendo mais uma ótima atuação. Que fase para o torcedor do Vasco, né? Ver o Fábio e o Dedé fazendo uma atuação dessa, sim, deve ser algo de doer o coração, né? O Fábio que jogou no Vasco e o Dedé que recebeu o apelido de mito atuando pelo Vasco, né? Então o torcedor carioca, torcedor do Vasco deve ficar muito triste de ter que ver esses dois jogadores atuando contra o time deles e fazendo grandes atuações, assim como fizeram, né? Mas só vale destacar que no final da partida o Dedé foi muito aplaudido pela torcida do Vasco, gritaram até o melhor zagueiro do Brasil. Então isso tem que parabenizar, mas a torcida do Vasco fez um papelão lá naquela briga, o jogo foi até paralisado no primeiro tempo e no retorno do segundo tempo mais confusão, mas isso fica fora de campo, é uma pena, mas agora cabe a Conmebol punir ou não o Vasco. O Cruzeiro que volta a jogar agora pela Libertadores somente lá no dia 22 contra o Racing no Mineirão, é despedida dessa fase de grupos, o Cruzeiro aí que agora começa a briga para ser o líder, né, nessa fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro que tinha a vaga ameaçada, agora brigando pela liderança do grupo. Vale destacar que o Cruzeiro agora se tornou o melhor ataque da competição, fazendo gols aí em 2 jogos, né? Coisas que a torcida não imaginava. Em 2 jogos são 11 gols, coisa fantástica, contra a Laú e agora contra o Vasco. Então a gente quer destacar aqui as atuações individuais do Sassá, do Egídio, do Thiago Neves, que mais uma vez deixou a sua marca. Também aqui do Léo, o Léo fez uma partidaça, cara. O Léo vinha sendo muito criticado aí quando naqueles jogos, nos últimos que fez a dupla de zaga com o Murilo, mas depois que o Dedé entrou nesse time, resolveu o problema, tá muito bem e é titular indiscutível no momento. Na lateral direita, o Romero fez o seu papel ali, desarmando também lances primordiais, até tentando avançar em algumas vezes. Mano, o Rafinha, pela idade dele, mais uma vez fantástico. O cara corre o campo todo, vai e volta o tempo todo. Muito importante o Rafinha nessa partida. E eu acho que agora o Mano achou a escalação ideal, né? Com 2 jogadores de marcação ali, um pouco mais... Não de marcação, porque o Lucas Silva não é tanto de marcação, mas 2 volantes ali um pouco mais recuados.
e na frente ali 2 jogadores de pontas abrindo espaço para o Thiago Neves no meio e dando a liberdade que ele precisa para construir as jogadas, e o Sassá lá na frente chamando a marcação, ocupando o espaço de 9. O que o Cruzeiro precisa mesmo é um camisa 9, né? Não, já deu para ver que falso 9 aqui não funciona. E o mais importante, o Cruzeiro está fazendo gol e buscando mais gols, não está ficando naquela de segurar o resultado, principalmente jogando fora de casa, né? Hoje a gente viu, o Cruzeiro fez um gol, buscou o segundo, fez o segundo, buscou o terceiro, fez o quarto, teve chance para fazer o quinto, não fez, mas seguiu ali na busca, não sofreu nenhum, sofreu alguns lances de perigo do Vasco, mas não foi pressionado 100% ali, não se entregou. O Cruzeiro faz um gol, busca mais um, vai buscando até o último minuto e não sofre aquela pressão do time adversário, né? O Cruzeiro segue mantendo ali a pressão, fazendo pressão no adversário mesmo ganhando. Isso é muito bom, que constrói esses placares vantajosos aí, esses placares enormes, e agora o Cruzeiro está com saldo de gol fantástico aí nessa fase de grupos, 9 gols de saldo, enquanto a Universidade do Chile tem menos 6. Então o resultado dessa quinta-feira entre Racing e Universidade do Chile vai definir muito do que vai ser essa fase de grupos, se o Cruzeiro vai brigar pela primeira colocação ou se vai seguir uma briga aí ainda de classificação entre Laú, Racing e Cruzeiro. Então a gente aguarda o resultado dessa partida e deixamos aqui o nosso pós-jogo para vocês. Comenta aí o que vocês acharam da partida, comenta aí quem você acha que foi o melhor em campo e o que você achou da atuação do Henrique, que eu achei um pouco abaixo comparando com os outros jogadores, mas sem querer criticar ninguém aqui com essa vitória que foi fantástica fora de casa. Esse foi o nosso pós-jogo, até amanhã que tem mais um vídeo aqui trazendo as notícias do Cruzeiro diariamente. Se inscreva no canal, deixa o gostei e até a próxima.